Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como sempre, vamos trazer um conteúdo muito importante, informativo para você, né? O que muita gente não sabe, né? A informação é tudo, porque você com conhecimento, ninguém vai te enganar, tá? Bom, o maior medo do INSS, qual é, né? Bom, o INSS usa um argumento, né? Bem fajuto aí, né? Para que o benefício, por exemplo, de auxílio-doença, ele não fosse concedido, tá? Estava no laudo pericial, tá? Em que um perito esclareceu que a redução da capacidade laborativa de um segurado era apenas de 15%, e que essa incapacidade não impedia esse segurado de retornar e exercer as suas atividades habituais que antes da sequela consolidada ele exercia. Legal, o que o perito está dizendo aqui? Bom, eu não vou conceder o auxílio acidente para você, porque você voltou a exercer de novo a sua função, a mesma que você exercia antes de ter a sua capacidade reduzida. O que acontece, pessoal? Esse benefício de auxílio acidente, por falta de conhecimento, muita gente deixa de receber, não sabe nem o que é isso. Então, nós vamos mostrar que está garantido por lei, não é questão do INSS autorizar, conceder porque é bonzinho ou não. É um direito seu. Agora, essa alegação do perito, por exemplo, apenas 15% da sua capacidade foi reduzida, será que isso tem a ver? Bom, existem ponderações no INSS, né, com relação a embasamento legal, no ponto de vista de que uma lei não exige qualquer grau de incapacidade, bem como não exige que a incapacidade parcial impeça o trabalhador de retornar à sua mesma atividade que exercia antes das sequelas. Quer dizer, existe uma lei e ela não diz, por exemplo, se é 10%, 5%, 50%, 90%. Ela não diz que o segurado ele tem direito, por exemplo, a esse benefício quando alcança X porcentagem de incapacidade. Não, pode ser uma incapacidade mínima, tá? Que foi afetada, que foi reduzida, já é direito do segurado. Agora entra também muita coisa com relação à indenização, então vale a pena você acompanhar esse conteúdo, tá? É possível receber indenização, sim, das empresas, mesmo você recebendo o auxílio doença acidentário, tá? A indenização ela vai ser calculada em cima de dois fatores, né? O grau da incapacidade, quer dizer, o tamanho da lesão, o quanto essa lesão ela te prejudicou, o quanto ela diminuiu a sua capacidade, e o tempo de afastamento, né? No caso aí, os danos físicos, emocionais sofridos por esse segurado. Então, tudo isso entra no cálculo. É importante que vocês saibam que cada caso é um caso, tá, pessoal? Uma indenização aí, ela pode variar de acordo com condições específicas de cada situação, tá? A indenização, ela sempre tem um propósito, não é de deixar ninguém rico, tá? É de compensar danos sofridos enquanto o auxílio doença acidentário, ele é uma forma de garantir a subsistência. Então vamos lá, o INSS paga um auxílio acidentário, né, que seria o auxílio doença, para garantir que esse segurado ele continue tendo meios de sobrevivência. A indenização ela não serve para isso. A indenização ela é uma reparação de danos sofridos, tá, pessoal? A perda de renda, por exemplo, que o trabalhador sofre quando ele fica, né, sem receber, no caso, os gastos que pode ter com, por exemplo, medicamento, com hospital, com tratamento, com fisioterapia, tudo isso é passível de indenização. Por quê? Porque são perdas físicas, emocionais, né, de valores que esse segurado está tendo. Bom, o tratamento, né, afastado, quem está afastado do serviço fica impedido de exercer atividades profissionais, resultando na interrupção do salário, consequentemente, sem renda, né? Nesse caso, é possível você pleitear uma indenização, né, para compensar essas perdas financeiras. Essa indenização é calculada na média salarial do período do afastamento, tá? Existe a indenização de danos morais, né, que estão relacionados a prejuízos emocionais e psicológicos decorrentes de acidente ou de doença ocupacional. Olha aí, pessoal, nós já falamos, né, que existe o auxílio doença previdenciário, que é aquele que você pode ter sofrido uma lesão ou uma doença que não tem nada relacionado ao seu trabalho, e o auxílio doença acidentário, esse é aquele relacionado
a sua profissão, aconteceu dentro da empresa, tá, pessoal? Assim, a indenização por danos, né, materiais tem propósito de reembolsar o segurado por gastos e garantir que ele tenha, né, uma segurança de receber tudo aquilo que ele arcou, né, com despesas relacionadas a essa doença ou esse acidente. A diferença entre a indenização e o auxílio acidente é importante você saber, tá? A indenização do INSS é paga em uma parcela única, tá? E o valor é fixo. Já o auxílio acidente, ele é pago mensalmente e ele corresponde a 50% do salário que o segurado estava recebendo. Olha, para vocês terem uma ideia, o auxílio acidente ele vai cessar quando esse segurado se aposentar ou falecer, tá? Então ele volta ao trabalho, teve a redução da sua capacidade, ele pode, como a lei diz, retornar para a mesma função que ele estava, né? Mesmo que ele tenha uma redução de 10%, 5% da capacidade, a lei não diz, né, a porcentagem. Então qualquer redução, ela já é motivo de ser pago o auxílio acidente. Muitos segurados não têm esse conhecimento, né? Saem, por exemplo, do auxílio doença depois de uma alta de um perito, né, no INSS, e o perito ele não concede o auxílio acidente, né? Eu acho que é proibido para eles, né? Tudo que favorece o segurado, eles têm que dificultar o máximo possível. Então, quem tem conhecimento já coloca o perito na parede. Opa, peraí, doutor, o senhor está me dando alta encerrando o auxílio doença, mas eu tenho direito ao auxílio acidente. Se você falar isso para um perito, pode ter certeza que ele vai, acho que, cair da cadeira, tá? Porque ele vai ver que ele está lidando com alguém que tem conhecimento, que sabe da lei. E o perito, ele tem obrigação, tá? A partir do momento que ficou uma sequela, que você está apto a retornar ao mercado de trabalho, mas você ficou com uma sequela permanente que reduziu a sua capacidade, não interessa, mais uma vez, a porcentagem da redução, mas que você não vai poder exercer como antes a sua atividade devido a essa sequela, é garantido o auxílio acidente. E olha lá o valor, 50% do valor do benefício que você vai poder receber junto com o salário da empresa. A indenização é um benefício concedido para quem sofreu um acidente, tá? Ou de trabalho, doença ocupacional. A indenização, ela tem por objetivo, sim, sanar os prejuízos físicos e psicológicos, tá, desse trabalhador. Quem recebe o auxílio acidente, por exemplo, com seu salário, ele é um benefício indenizatório. Muita gente me pergunta, né? E quem recebe um salário mínimo? Pode receber metade, mas está na Constituição que ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Por isso que o benefício, ele é considerado indenizatório, tá? Ele não é um benefício comum, porque você vai retornar ao trabalho, exercer a sua função ou uma outra função e vai continuar recebendo como se fosse uma indenização do INSS. Agora, não confunda a indenização do INSS, que é um benefício de auxílio acidente, com a indenização com relação à irresponsabilidade da empresa. Aí nós estamos falando de outro tipo de indenização, tá? Com relação à enfermidade, o auxílio acidente, ele é um direito garantido por lei para quem ficou com a sequela, tá? Que fique bem claro isso. Bom, para comprovar a doença ocupacional, aí começam os problemas, né? É necessário você passar por uma perícia médica no INSS, tem que ser aprovado, tá? O perito vai dar a palavra final. Você, depois que sai do benefício também, você tem 12 meses de estabilidade. Nós estamos falando de doença e acidente de trabalho, tá? E outros fatores são considerados também para avaliar esse dano também na sua vida, tá? No seu dia a dia. Em alguns casos, o médico ele pode até contestar, por exemplo, um atestado emitido por um outro médico particular. Isso pode acontecer se o médico perito tiver dúvidas sobre, no caso aí, a precisão da validade do atestado médico, se o que o médico colocou mesmo ali no relatório do atestado é verídico, né? Nesse cenário é importante você saber que é muito bom, né, você estar acompanhado de alguém, né, de um profissional, de um técnico, mas é aquele problema, né? Para passar dentro de uma perícia no INSS, nem sempre o perito, né, que vai autorizar algum acompanhante. Então,
fica uma situação muito difícil, tá? O decreto número 3.048 de 99, no seu artigo 104, estabelece que não terá direito à concessão do auxílio acidente o segurado, né, que apresente danos funcionais ou redução da capacidade sem repercussão laborativa. Olha lá, tá? Então, você, por exemplo, você trabalha num torno, né? Eu não entendo muito bem, mas vamos ao pensamento aqui. Você mexe com os braços, você com as mãos, mas você ficou, por exemplo, com um problema na perna e te incomoda. Isso não é motivo para pagar o auxílio acidente, tá, pessoal? Por quê? Porque ele não reduziu a sua capacidade profissional, tá bom, pessoal? Então, olha lá, as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultarem em sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho, tá? Anota aí a lei, está no artigo 86 da Lei 8.203 de 1991, tá? Para constatar, é necessário passar por perícia médica. E é o que a gente fala, muita gente não conhece esse benefício. A pessoa pega lá o auxílio doença e fica recebendo por um período, e o médico dá alta, o perito dá alta. Aí ele aceita a alta e ele retorna ao trabalho com a sequela. E olha lá, 50% do valor de benefício. Você imagina calcular isso por 20 anos, quanto não dá em dinheiro. E esse benefício, você volta ao trabalho, recebe o seu salário e recebe a indenização, esse benefício indenizatório do INSS. Ah, depois de 12 meses, se a empresa me manda embora, eu continuo recebendo auxílio acidente? Continua recebendo. Se você entrar numa outra empresa, você vai continuar recebendo da mesma maneira, tá bom? Então é um benefício que a gente não pode falar que é bom, né? Porque infelizmente mexeu aí com a saúde do segurado, tanto fisicamente, psicologicamente, mas ele é um suporte, ele é uma maneira de, sei lá, de colocar esse segurado numa posição um pouco mais confortável, porque ele teve, né, no caso aí, a sua vida afetada. Agora, com relação, por exemplo, à empresa, que ela não fornece, por exemplo, um equipamento de segurança para esse segurado no trabalho e tem um acidente grave, muitas vezes existe até perda de membros, né? Perda de braço, de perna. Como é que fica a situação aí? Aí nós não estamos falando de benefício indenizatório, aí nós estamos falando de muito dinheiro, né? E como é calculado isso? É o que nós falamos no início do vídeo. Cada caso é um caso, mas um caso como esse, que houve uma perda de membro, que não tem como, o INSS ele não vai pagar o auxílio acidente, ele vai aposentar por invalidez. E essa cobrança de indenização, ela deve ser feita na justiça, tá? A empresa tem a responsabilidade, o problema é você comprovar, né? O problema é você mostrar lá que a empresa exigia uma carga horária excessiva, te colocou para trabalhar num ambiente de periculosidade e com produtos químicos, e você sofreu, sei lá, um problema respiratório, algo assim, uma máquina e você não tinha equipamento de segurança, mas é possível. E nós estamos falando de indenização pesada, mas é necessário laudos técnicos nesse caso para comprovar que a empresa realmente ela foi irresponsável, tá? Com relação a tudo isso. Processo judicial, tá? Tanto com relação ao INSS, caso ele negue para você o auxílio acidente, você pode procurar a justiça para conseguir o auxílio acidente na justiça e também a indenização com relação às empresas. O importante é você ter conhecimento dos seus direitos para não perder essas oportunidades, tá? Porque o INSS não é casa de caridade e ele não vai te dar nada de graça, apesar de você pagar as suas contribuições. Não pense que você chegar no INSS, eles vão reconhecer o seu direito com facilidade, não. Muitas vezes tem que ser no tapetão, né? Tem que ser na justiça, né? Na briga ali na justiça. É sofrido? É, mas ali provavelmente, né, existe uma grande possibilidade do seu direito ser reconhecido. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, tenha trazido uma informação, alertado, né, para quem não sabe
que tem direito. Nós estamos falando até de muito dinheiro aqui, que o segurado e o INSS aproveita pela falta de conhecimento, né? E deixa aí de cumprir as suas obrigações. Esse é o maior medo do INSS, né? O segurado que sabe quais são os seus direitos. Tá? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe. Aproveite todos os vídeos do canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, né? De ativar o sininho de notificação, para sempre ser beneficiado com os nossos novos conteúdos, tá? Não paga nada, é de graça, assista quantas vezes você quiser. Já ajudou muita gente e eu espero que ajude você também. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo aqui desde o início do canal, eu não canso de agradecer. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, sua família com muita paz, saúde, alegria, fraternidade. Que Deus abençoe, né, aquele pessoal que está hoje no Rio Grande do Sul sofrendo com aquela catástrofe que aconteceu lá, que nossos pensamentos, nossas orações se voltem para que nossos irmãos lá possam se levantar, né, dessa tragédia. A vida é assim mesmo, né? Acontecem coisas inesperadas e a gente tem que lidar com isso, porque tudo é aprendizado, tá? Eu deixo aí um forte abraço a todos, tá? Muita força, muita luz, muita garra, tá bom? Até os próximos vídeos.